gente vai ao vivo até Brasília, porque o julgamento do TSE, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, deve ter muita base legal, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Bruno Pinheiro de volta, Bruno acompanhando de pertinho o assunto. Bruno, como que está a expectativa para o julgamento que retome então amanhã? Quais os bastidores por aí, Bruno? Essa fala do ministro Wellington Dias repercutiu e muito, na verdade, durante uma entrevista. Ele disse que ainda que ele esteja de um lado do grupo do atual presidente Lula, que é uma oposição a Jair Bolsonaro, é importante que Jair Bolsonaro não fique inelegível como forma de vítima, que não haja esse vitimismo e que seja utilizado a Constituição. Fiz, inclusive, um rascunho sobre essa fala do ministro Wellington Dias, que chegou a falar que ele é apaixonado pela democracia e pela vontade do povo, e que é necessário, de fato, ser usado a Constituição e também a responsabilidade da mesma forma quando foi julgado Lula naquele momento. Então, diante disso, é necessário uma responsabilidade na hora do julgamento que será retomado na semana que vem, usando muita firmeza na justiça eleitoral. Isso foi o que respondeu o ministro Wellington Dias. A gente relembra que este julgamento é em relação a uma ação após uma reunião com vários embaixadores na residência oficial lá em 2022, que era uma reunião justamente sobre o sistema eleitoral. Repercutiu e muito naquela época, a ação agora sendo julgada e que tem essa expectativa de levar à inelegibilidade do ex-presidente da República. Jair Bolsonaro chegou a falar diversas vezes nas últimas horas que seria um erro da Justiça Eleitoral se ele acabar sendo condenado, ficando sem disputar as eleições. E chegou a falar que se ele não ficar inelegível, existe uma chance de disputar uma vaga a vereador no Rio de Janeiro, que não seria algo vergonhoso, que seria honra, na verdade, porque os jovens iniciam como vereadores e essa seria uma chance de recomeço. Enfim, esse foi o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento retoma amanhã e a gente vai acompanhar se vai se estender até o dia 29 ou não, já que essa agenda está reservada a fim de acompanhar o julgamento do ex-presidente da República. Adriana. Perfeito, a Jovem Pan acompanha essa segunda sessão no TSE amanhã. Agora, Bruno, sobre a CPMI do 8 de janeiro, há pouco falávamos aqui sobre os próximos depoentes, as autoridades militares, quais as novidades. O coronel que estaria marcado para depor na terça-feira estaria pedindo em sua defesa para não participar da sessão, Bruno? Justamente, inclusive, com uma informação que acaba de chegar à Jovem Pan, que é uma decisão do STF, a nossa repórter Yasmin Costa acessou esse documento, inclusive agora em alguns minutos, que é uma resposta já do STF em relação a esse HC, que é esse habeas corpus, que os advogados estavam aguardando uma resposta para que ele não comparecesse ou que, se comparecesse, ficasse em silêncio. Isso foi atendido em partes, na verdade. Será necessário ele responder o que não for autoincriminar, mas ele será necessário se apresentar hoje, às 14h. Então, esta sessão acontece nesta segunda-feira, às 14h, e será necessário o ex-comandante comparecer na CPMI do 8 de janeiro, na condição de revelar e se manifestar sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder às perguntas cujas respostas resultam ali numa autoincriminação, e que seja, inclusive, acompanhado dos seus advogados durante sua oitiva, e também que possa haver
uma comunicação entre os seus advogados. Se ele tiver uma dúvida em responder, se isso vai atingir, se ele será autoincriminado, se responder, ele faz uma consulta rápida aos seus advogados. Então, só para a gente entender, acabou de chegar essa decisão do STF respondendo os advogados, que tinha como objetivo evitar que ele chegasse até a CPMI e, se caso chegasse, ele ficasse em silêncio. Isso foi revertido. Será necessário ele comparecer e responder o que achar que não vai autoincriminar. Esta reunião inicia às 14h, logo após o almoço, e a gente vai acompanhar essa informação que chega em primeira mão aqui no Jornal da Manhã. Com certeza. Valeu a toda a nossa equipe de Brasília. Bruno, até já de novo. Amanda Klein. Foi uma tentativa do coronel, então frustrada, vai ter que comparecer à sessão. Ele é aquele que aparece em troca de mensagens com o ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, falando exatamente o que, Amanda? Então, o Lauan é aquele que aparece na troca de mensagens com o Mauro Cid, né? Falando para o Mauro Cid, olha, manda ele dar ordem, né? Só o Bolsonaro dá ordem que as Forças Armadas responderão prontamente, mas precisaria partir de uma atitude dele, né? Mas, pelo que eu entendi, esse habeas corpus que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, atendido em parte, se refere ao Coronel Naime, não é isso? Da Polícia Militar do Distrito Federal, ele chefiava as operações naquele dia, inclusive ele já depois, na CPI do Distrito Federal, da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, tentou empurrar essa culpa para o Exército, disse, olha, a gente tentou desmobilizar o acampamento em frente ao QG do Exército algumas vezes e fomos impedidos pelos militares, e ele pediu folga na véspera dos atos antidemocráticos, dos atos golpistas do 8 de janeiro, está cumprindo prisão preventiva, né, pena, está na cadeia, mas será obrigado a comparecer à CPMI, pelo menos para responder aquelas questões que não o auto-incriminem, que não o incriminem. E ele terá contato com seus advogados para saber na hora, né, cotejar e debater na hora que questões podem incriminá-lo ou não. Aí seria um avanço, mas provavelmente, muito provavelmente, ele vai repetir o que já disse na CPI da Assembleia Legislativa. No caso, então, o Naime, Beraldo, qual a expectativa para esse depoimento dele? Se ele puder realmente fazer ao menos uso do silêncio para não se incriminar e não tendo sido dispensado da presença. Pois é, Adriana, esse é o problema da CPMI. Ela, quando começa de trás para frente e a relatora simplesmente adota uma estratégia de investigação que não faz absolutamente nenhum sentido, você se depara com esse tipo de situação onde você traz o depoente não vai se manifestar em relação às coisas mais importantes, porque ele já está respondendo a um processo, ele está preso. E aí é natural até que o próprio STF conceda o direito dele ficar calado para não se auto-incriminar, faz parte do seu direito de defesa no processo que está correndo. E aí você vê que não tem um efeito prático. Se você não partir do que aconteceu, falar com aquelas pessoas que estavam lá, entender por que elas se reuniram ali, quem chamou, quem bancou, e aí você vai ampliando o seu escopo de investigação, você não consegue chegar num resultado efetivo em relação a essa investigação. Está muito difícil. E eu queria aproveitar para comentar também o que disse o ministro Wellington Dias sobre o julgamento do Bolsonaro, se colocando ali como um especialista. O problema é que ele, petista de carteirinha que ele é um especialista daquela justiça que funciona a favor do PT. É a justiça que não tirou os direitos políticos da Dilma quando ela sofreu o impeachment. É a justiça que não só cancelou o processo que colocou Lula na prisão por ter se beneficiado e participado de um grande esquema de corrupção que houve no Brasil e que devolveu os direitos políticos ao Lula. Enfim, querer dizer que confia muito na justiça é porque ele está habituado com essa justiça aí. Porque se for a justiça que alcança o brasileiro de verdade, aquele que não tem pistolão e não consegue dar carteirada, essa justiça aí realmente está de pernas para o ar.